Hoje à noite, a gente vai compartilhar essa palavra, escolhas relacionadas a dinheiro que definem um futuro. Normalmente a gente não fala em dinheiro, não que seja errado falar ou certo, porque até mesmo a Bíblia fala sobre dinheiro em muitas passagens. Jesus falou quase a metade das parábolas sobre dinheiro. E a palavra de Deus tem mais de 2.000 passagens que falam sobre dinheiro, mostrando que o dinheiro era importante. Mas o que aconteceu no meio evangélico? Começou a se falar tanto em dinheiro, que a igreja evangélica acabou sendo rotulada, porque caíram num extremo de falar demais sobre dinheiro e recolher dinheiro das pessoas e tal. Todo extremo é perigoso. Satanás, ele opera através dos extremos. O extremo é falar demais e fazer disso um foco, um norte. E o outro extremo é nunca falar e não ensinar os princípios de Deus relacionados na Bíblia sobre esse assunto, que são vários. Então nós queremos chegar no equilíbrio. E o equilíbrio, Deus fala desse equilíbrio, dessa moderação. O povo de Deus tem que ser moderado. Inclusive, um dos requisitos do pastor é ser um homem moderado. O homem moderado é ser de bom senso. Não pode ser radical. Não pode ir para os extremos, porque todo radicalismo, todo extremo se torna perigoso. Então hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Também não é para você dar mais dinheiro para a igreja, não é isso. Nós vamos ensinar princípios de Deus na sua vida. São princípios básicos da palavra. E hoje nós vamos falar de 3 decisões que você pode tomar e que são decisões que vão afetar o seu futuro, vão interferir diretamente no seu futuro. E tudo que acontece com você acaba também repercutindo na vida de outras pessoas. Então, quando a gente fala de dinheiro e de decisão e tudo mais, são pontos importantes que a palavra de Deus coloca e que você deve seguir. Se você não fizer as decisões certas, as escolhas certas, você vai viver uma pessoa arrependida todo o tempo. E isso é ruim, por escolhas erradas que foram feitas. Dá um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor, aqui nessas caixas aqui do palco. E você pode chegar no final da vida, como eu já vi casos assim, de pessoas que fizeram tantas escolhas erradas e ela começa a pensar, puxa vida, se eu tivesse feito isso lá no passado, um homem já com 70 anos, e pensando, mas eu fiz escolhas erradas, e sofre consequências na sua vida. E eu creio que Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer que você ouça essa mensagem e aplique na sua vida. Deus quer que a gente faça boas escolhas. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre escolhas relacionadas a finanças, a dinheiro, porque dinheiro é muito importante. Se não fosse importante, Jesus não tinha falado tanto sobre isso. Deus sabe que dinheiro é tão importante porque isso ia fascinar o ser humano. O dinheiro, ele possibilita poder, conforto, e o ser humano gosta dessas coisas. A nossa carne gosta. Por isso que ali uma das obras da carne que a Bíblia coloca é a ganância. A gente vai ler o versículo depois. O dinheiro é essencial para a vida. Quem gosta de dinheiro aí? Levanta o braço. Quem não gosta de dinheiro? Né? Ninguém levantou o braço, todo mundo gosta. Quem quer ter dinheiro aí? Levanta o braço. Vocês estão querendo problema para vocês.
Um amigo meu, ele começou a ganhar dinheiro e ele começou a aplicar na bolsa de valores. E ele, todo dia, ele ficava conectado online, vendo aquela movimentação da bolsa. E eu não entendia nada daquilo ali, ele queria falar sobre aquilo comigo. E ele ficou, porque ele ganhou algum dinheiro, até uma herança que ele recebeu e tal, ele começou a aplicar em bolsa e tal, e ele, o dia todo ele ficava preocupado com isso, tirou a paz, começou a ter problema com a mulher. O problema não é o dinheiro em si, o problema é o que a gente faz quando a gente está sem dinheiro ou quando a gente está com dinheiro, o que a gente faz com ele. Esse é o problema. O dinheiro é bênção. A partir do momento que a gente usa esse dinheiro conforme princípios da palavra de Deus. A primeira escolha, o primeiro cuidado que você tem que fazer em decisões relacionadas a finanças é seguir um conselho de Jesus quando ele fala sobre o cuidado com a ganância. O que é a ganância? É você querer reter para você. É querer ser reservatório, ao invés de ser canal. Deus, como filhos de Deus, nos chamou para ser filhos de Deus. Ele deseja para nós que a gente seja canal e não reservatório. O canal ele recebe e ele transfere. Ao mesmo tempo que ele está recebendo, ele está abençoando. Esse é o projeto de Deus que você vê na palavra. O reservatório ele vai acumulando, E ganância, a própria definição sobre ganância é você querer reter todo o tempo para você. É você querer guardar e ter mais, e ter mais. E Jesus dá um exemplo de um homem ganancioso, que está lá em Lucas 12, 16, que ele fala do rico insensato, que eu chamo do homem mais burro da Bíblia. O homem mais burro, não podia ter mais burro que ele. Porque ser insensato é ser tolo, a Bíblia diz. E ele é chamado de homem insensato. Nesse contexto que Jesus conta essa história, 2 irmãos estavam brigando por causa de uma herança. E um deles chega para Jesus e fala: Senhor, fala para o meu irmão para dar a minha parte da herança. E Jesus fala: eu não vou entrar nessa. Quem disse que eu tenho que resolver isso para vocês? Quem me constituiu o juiz sobre vocês? E Jesus faz uma declaração ali: olha, cuidado com todo tipo de ganância. Porque a vida de um homem não se resume nos bens que ele possui. E aí então ele conta essa história desse homem chamado insensato, que ele diz que esse homem era um homem que tinha muitas posses e ele começa a enriquecer e os seus celeiros começam a encher, e ele olha e vê que estava tudo lotado. E ele, o que ele faz? O que eu faço? Olha o primeiro erro dele. A Bíblia diz que ele foi ter consigo mesmo. Olha, um ganancioso nunca pode se aconselhar consigo mesmo. Ele tem que procurar uma pessoa generosa para se aconselhar. Procurar alguém de Deus para se aconselhar. Uma pessoa que é gananciosa diz que ele foi ter consigo mesmo, ele foi se aconselhar com ele mesmo. O coração do homem é enganoso. Primeiro erro dele. E ele decide então, nesse conselho consigo próprio, a derrubar aqueles celeiros e construir enormes celeiros. E aqueles celeiros se enchem. Em nenhum momento esse homem pensou assim. Não se importou com outras pessoas. Vou ajudar algumas pessoas que precisam. Vou abençoar alguém. Vou ser generoso com alguém. Aquele outro lá tem menos um pouco, eu vou dar um pouco para ele. Vou repartir um pouco. Sabe o que ele fez? Ele encheu mais a sua conta bancária
E num determinado momento, de tanto ficar olhando a sua conta bancária e vendo, olha como está crescendo as suas aplicações no seu celeiro, e ele se deleitando, olha como você tem, como você está seguro, como você tem paz agora, quanto dinheiro você tem. E ele declara para ele assim, agora que eu tenho muito, eu vou descansar, comer e beber e aproveitar a vida. E aí Jesus, contando essa história, diz que o Senhor naquele dia se dirige a ele e fala, hoje mesmo pedirei a sua alma. Com quem você vai deixar? Para quem você vai deixar tudo isso? E essa pergunta nos faz refletir, porque na verdade, por causa dessa pergunta, vamos conjecturar aqui, aquele homem possivelmente nem descendentes ele tinha. A motivação era só mesmo a si próprio. Ver a sua alma sendo satisfeita e se deleitando em uma conta gorda, financeiramente falando. Esse foi o desejo daquele homem. E Jesus resume essa história dizendo, assim será aqueles que querem ter muitas coisas e não são ricos aos olhos do mundo, mas não são ricos para com Deus. Aqueles que guardam riquezas para si. Vamos ver alguns versículos aqui que falam sobre ganância. Nesse versículo, fala que a ganância é carnal, ela é obra da nossa natureza. E ele diz ali, que a ganância é um tipo de idolatria. Por que a ganância é idolatria? Simples, o próprio Jesus fala isso. Porque não dá para servir a dois senhores. Ou você vai amar um, ou vai desprezar o outro. Não tem como, se para ser Jesus o seu Senhor, e você fazer do dinheiro o seu Senhor. E ele fala assim, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, vocês não vão conseguir servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro entra num patamar de Deus. Ele entra num nível, ele pode entrar num nível de Deus, dele ser o Senhor, aquele que vai governar a vida, a grande motivação da vida da pessoa. Na década de 90, eu vi algumas coisas acontecerem com alguns amigos, alguns colegas de trabalho. Não sei se alguém lembra aqui, no início da década de 90, não sei se eu estou ficando muito velho, né? Ou a igreja tem muitas pessoas novas, muitos jovens, né? E muitos não vão lembrar porque eram crianças e não, até alguns adultos. Esse fato aconteceu mais no Rio de Janeiro, saiu na mídia, no noticiário. Uma empresa chamada Biocosmetics, ela se instalou no Rio de Janeiro, na área mais nobre, no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, alugou um prédio e montou o seu QG, seu quartel-general lá. E ali, aquela empresa montou um sistema de pirâmide que ela vendia kits. Você comprava um kit e aí você preparava a matéria-prima, aquele material, tinha que fazer um trabalho ali, é como se estivesse terceirizando um trabalho. Você comprava o kit, você fazia todos aqueles bolinhos, que era matéria-prima para os cosméticos deles. Só que a pessoa, por exemplo, comprava um kit por R$100. 2 semanas depois, ela ia lá, trocava a matéria-prima, recebia R$200. Se você comprasse 10 kits, R$1.000, você preparava aqueles kits todos, você recebia R$2.000. Isso começou a encher os olhos de muita gente. Um monte de gente, era o Rio de Janeiro uma febre, e o pessoal comprando esses kits, e tinha kits maiores,
o kit jumbo, que era o mais caro, e a pessoa trabalhava e depois ia lá e trocava e recebia 100% de lucro. Sempre nós temos que estranhar dinheiro fácil. Não é o princípio de Deus. O dinheiro de Deus, para nós, ele vem através do trabalho. Pode vir através de uma herança? Sim, mas alguém trabalhou para você. Alguém abençoou a sua vida. A Bíblia diz que o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. A herança é algo de Deus. Se todos nós recebêssemos uma herança, a gente ia ter uma vida bem melhor. Né? Então, isso gerou um espírito de ganância tremendo. E um amigo meu, um colega de trabalho, ele teve a seguinte ideia: também quero ganhar dinheiro. E ele pegou as economias do pai dele, que era um senhor de idade, falou: pai, tem um negócio bom aí. E olha, é certo, vai ser 100%, o lucro de 100%. E ele foi lá e pegou o dinheiro do pai dele e comprou vários e vários kits da Biocosméticos para transformar em matéria-prima para eles fazerem os cosméticos deles. Se você entrar na internet, você vai achar alguma coisa. Foi lá no início da década de 90. Esse homem, ele investiu todo o dinheiro do pai dele, um senhor de idade, humilde, trabalhador, que levou anos para ganhar aquele dinheiro, na intenção de dar um resultado, um lucro para o pai dele. Um outro colega vendeu um apartamento de 2 quartos. Ele tinha um apartamento, ele tinha 2 imóveis, ele vendeu um e aplicou tudo nisso aí também. Passaram poucos meses, pouco tempo, quando eles foram lá receber o lucro deles, e a recepção era um local muito chique, uma recepcionista muito bonita, com uma boa aparência, recebia o cara já ficava meio abobalhado só de ver a recepcionista, e toda aquela atenção levava para uma sala, era um atendimento VIP. Aí o cara pensou: não, esse negócio, caramba, eu estou num paraíso, eu estou no céu. Ainda recebia um lucro de 100%. Esse negócio é da China. Eles foram lá receber, esses meus 2 amigos. Quando chegaram lá, uma fita e um adesivo escrito lacrado, fechado, a empresa simplesmente levantou acampamento e foi embora, e depois descobriram que essa empresa já tinha feito isso em outros países, mas com nome diferente. Esse homem, esse meu amigo, que a gente trabalhava junto, ele ficou tão arrasado, ele ficou tão triste. O cabelo dele caiu todo. Ele ficou carequinha. E vai para tratamento, e vai para tratamento, um problema emocional, e tentar descobrir o que ele tinha. Ninguém conseguia descobrir, afetou o emocional dele, caiu todos os cabelos dele. Em seguida, ele começou a ter outros problemas de saúde e descobriram nele uma esclerose múltipla, que ele morreu em pouco menos de 6 meses. Agora, a gente pode dizer que isso está relacionado ao fato que aconteceu? Não sei. Pode ser coincidência? Pode ser coincidência. Mas eu vi aquele homem que ele ficou muito chateado com tudo que aconteceu. Ele ficou arrasado pelo pai dele, pela escolha errada que ele fez, baseado num espírito de ganância. Esse outro colega que investiu o apartamento dele nesse negócio teve problema com a esposa. Se separaram por um tempo. Teve separação, teve problema sério. Aqui na igreja, nós tivemos um caso de um homem que me procurou, não está mais aqui, foi para outra cidade. E ele falou: pastor, eu quero ouvir um conselho teu. Eu investi 15 mil reais, eu esqueci até o nome do negócio, antigamente o pessoal tinha até uns adesivos no carro.
Também esse marketing aí de pirâmide, era coisa disso aí, eu não lembro o nome. Tem uns 4, 5 anos. Vocês devem até lembrar o nome, eu não lembro. Esse aí mesmo. Telex Free. Era algo parecido com isso aí. Só que ele falou assim, eu falei, você quer um conselho? Ou você já decidiu e já fez e só está me comunicando? Ele, não, eu já fiz. Ó, negócio bom, hein? O que você acha? Eu falei, eu acho uma furada. Mas você já fez, agora é você aguentar o tranco. E pedir a Deus misericórdia. Só que o negócio deu zebra. E ele perdeu todo o dinheiro dele. E acabou também, foi para a justiça e não sei o que, o negócio está travado até hoje. E ele perdeu os 15 mil reais. Essas são decisões erradas, motivadas por um espírito de ganância que opera na vida das pessoas. O dinheiro abençoado vem com o trabalho. Vem, a bênção de Deus está nesse negócio através do trabalho. E isso tem trazido problemas quando a pessoa quer fugir disso aí, quer ganhar dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Quando algum irmão pergunta para mim assim, pastor, é pecado jogar na loteria? Quem acha que é pecado? Levanta o braço. Quem acha que não é pecado? Quem não acha nada? E tem aqueles que não levantam a mão para hipótese nenhuma, eles estão congelados pelo ar-condicionado. Estão travados ali. Não quero me arriscar em nada, não me exponho a nada. Também é uma outra categoria. A gente não pode dizer que é pecado uma coisa que a Bíblia fala que não é pecado. Senão a gente passa a ser Deus. Não é pecado alguém jogar na loteria. Até um dia, eu já contei aqui, fui pagar uma conta para uma outra pessoa na loteria. Olha a burrice do pastor. Nunca mais eu faço isso. Entrou uma irmã da igreja, pastor, você aqui, você veio fazer uma fezinha? E eu, que vergonha, quase que eu enfiei num buraco. Aí eu peguei a conta de água, não, eu vim pagar uma conta para essa pessoa, vocês estão vendo? Uma conta de água. Que vergonha. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, também não é errado. Agora, o problema é a motivação que está por trás. Por que uma pessoa quer ganhar muito dinheiro fácil? Se for um cristão, eu tenho uma tese, se for um cristão verdadeiro, que ama a Deus e ele quer ficar rico, muito rico, Deus não deixa ele ganhar. Principalmente se ele vai fazer besteira com aquele dinheiro. Ele vai querer trocar de mulher. Se for um cara meio, ele vai querer a de 40 dele trocar por 2 de 20. Você entendeu? Ele acha que começa a ter um poder, agora eu tenho dinheiro, eu faço, eu aconteço. E aí Deus não deixa ele ganhar. Quando Deus vê que ele ia ganhar aquele número, Deus fala, troca o número aí. Troca o número, que esse não pode ganhar não. Até o ímpio pode ganhar, mas esse não pode, porque esse meu filho, ele não tem maturidade para ter muito dinheiro. Aí Deus não deixa. Ah, mas tem um irmão numa igreja que ganhou. Sim, cada um é cada um vai saber de si. A gente não quer julgar as pessoas. Essa é a minha tese. Por quê? Aqueles que querem ganhar muito dinheiro acabam se dando mal. A Bíblia diz isso aí, depois a gente vai ler esse versículo. Agora, ter muito dinheiro não é o problema. Inclusive o conselho de Deus para aqueles que têm mais na igreja, está aí nesse versículo, é para repartir. Tem alguns na igreja que tem mais, inclusive aqui na igreja, glória a Deus por isso, tem alguns que têm um pouco mais, e repartem com os outros. E alguns já até me perguntaram assim, sabe de alguém que está precisando aí de uma ajuda, alguma coisa? Gostaria de abençoar alguém.
Aí, quando eu sei de alguém, às vezes o líder de grupo me fala, tem um fulano que está precisando, está desempregado. Aí ele fala assim, então tá, leva isso aqui para ele, é só uma ajuda para dar um refrigério lá e tal. Aí a gente manda entregar para a pessoa. Irmãos que têm mais, que Deus toca o coração para repartir. E às vezes nem falam, coloca ali na caixa de oferta e deixa um recado. É assim que funciona. Aqueles que têm mais repartem com aqueles que têm menos. Esse é o princípio de Deus. O outro princípio que Deus fala, que a gente tem que cuidar, primeiro Jesus fala, cuidado com a ganância. O segundo é você tomar decisão relacionada a finanças, a dinheiro, fazendo desonestidade ou falta de integridade. Por quê? Qual é o princípio de Deus? Quando eu faço a desonestidade, está aí, ó, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Se eu ganhar dinheiro fazendo coisa errada, mentindo, enganando os outros, não pagando o que eu tenho que pagar, ou entrando no esquema, e eu vou ganhar dinheiro com aquilo ali, vou ter algum benefício, Deus fala assim, eu vou fazer teu dinheiro diminuir de algum jeito. E vai ser lá na frente. Agora você ganha, mas depois eu cobro dobrado lá na frente, triplicado. É o princípio de Deus. Deus nos ensina isso. E a gente precisa levar a sério. Porque são princípios que, se a gente não decidir, não seguir, vai definir um futuro. Ou vai ser um futuro de bênção, se a gente seguir o conselho de Deus, ou vai ser um futuro de dor de cabeça, de problema. Onde a gente vai viver arrependido. Por que eu fiz isso? Olha, por que eu não obedeci a Deus? Por que eu não fiz a coisa certa? E o espírito de ganância, ele leva as pessoas a fazerem desonestidade. É o problema do nosso país. Por que a gente vive numa cultura, num país extremamente corrupto? Um dos maiores corruptos do mundo é o nosso país. Por quê? Espírito de ganância operando desde o início da nossa história, da nossa colonização. Nós fomos colônias de exploração. Quem veio para cá só veio para explorar, para ganhar, para sugar. Isso está na nossa história. Diferente dos Estados Unidos, da Austrália, que foram colônias de fixação. Vai ver na história. Isso está na história, é a realidade. Um espírito de ganância que opera na nossa vida, que só Cristo para nos libertar disso aí. Eu aprendi desde pequeno que a gente tem que se dar bem em tudo. Meu pai sempre me ensinou isso aí. A gente tem que se dar bem, a gente tem que se dar bem e tal. E meu pai é Gerson, o nome dele, acho que foi ele que criou até aquela lei de Gerson com outro Gerson. Mas ele foi criado assim. E ele falava, filho, você não pode ser trouxa. Aqui no Rio, você tem que ser esperto, você tem que ser malandro, você tem que se dar bem. E eu nunca aceitei e não me dar bem em alguma coisa. Mas depois eu me converti. E agora? Eu tinha que me dar bem em tudo. Até no engarrafamento eu tinha que me dar bem e furar aquele engarrafamento. E talvez, e em muitos casos, passar até no acostamento e furar todo mundo. E às vezes eu estou ali naquele engarrafamento e eu vejo um ali, aí a Claudinha, ali você passando. Eu falei, aonde? Você era assim. Falei, graças a Deus, Senhor. Mas será que esse cara é tão cabeça dura? Será que ele não está vendo que ele está querendo enganar todo mundo esperando aqui? E ele cortando para o acostamento e vai embora, o espertalhão. Isso é a pessoa sem Cristo. É assim, sem Deus, não tem o Espírito Santo para discernir. Nós, como povo de Deus, nós fomos chamados a uma vida de integridade, não para se aliar a esse
mundo, a gente tem que ser diferente do povo. Do povo que faz a história desse país. E se tornou um país corrupto, e a gente sofre. Nas pequenas coisas, nós vamos ter que dar um bom testemunho. Nas pequenas. Por quê? Por que nas pequenas? Porque Jesus fala isso. Em Lucas 16, naquela parábola ali do servo astuto, do administrador astuto, ele diz assim, relacionado àquela história, aquela parábola, onde o administrador enganava o seu patrão. E ele diz assim, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Mas quem é infiel nas pequenas coisas, também será infiel nas grandes coisas. E só não é infiel porque não tem oportunidade. Por isso, Deus está olhando a gente nas pequenas coisas. Naquele imposto que você tem que pagar, que corta o nosso coração, aí a gente pensa assim, Deus, a gente vai ter que dar isso por esse governo e vão roubar tudo. Deus fala, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A quem tributo, tributo, a quem honra, honra, a quem imposto, imposto. Paga a sua parte, está lá em Romanos 13. Deus, mas eu tenho... Alguém me perguntou uma vez, pastor, você é a favor de pagar imposto? Eu falei, a minha opinião não interessa, tem que pagar, vamos pagar. Agora, eu sou a favor de pagar o mínimo possível, dentro da legalidade. E aí a gente vai ter que se orientar, saber a lei, se orientar com o contador e tal, o mínimo possível, que não seja ilegal. Aí a gente tem que pagar. Quem quer ficar pagando imposto de graça, a mais do que deve? Mas a gente tem que fazer o que é certo. Nós, como povo de Deus, nós não podemos se aliar a uma sociedade corrupta sem Deus, porque que diferença a gente vai fazer desse mundo? O povo de Deus, o povo evangélico, dito como evangélico, já é mais de 40 milhões nessa nação. E o que está mudando? E isso vai começar em ações e atitudes nossas, nas pequenas coisas. A ganância produz um espírito de desonestidade que leva a um espírito de mentira. Você já viu algum corrupto desse confessando, não, realmente eu fiz isso? Dificilmente acontece. Eles negam até o fim. Teve um até que com o exame grafotécnico lá, tinha a foto dele numa conta no exterior, falaram para ele, olha, mas essa conta é do senhor, olha aqui, o senhor assinou aqui a sua assinatura confirmada, é a sua foto, o senhor abriu essa conta. Ele falou, eu? Alguém fez isso no meu lugar, não foi eu não. O cara nega até o fim, é o espírito de mentira. A ganância faz isso. Produz falta de integridade todo o tempo. Qual é o Deus que a gente está servindo? A gente vai ter que escolher. O Deus que a gente está servindo é esse aí. Ele fala, não dá para servir a dois senhores. Tem a história de um homem na Bíblia, que eu acho uma história assim, muito apropriada para a realidade que a gente vive hoje no país. Está lá em 2 Reis 5. E nessa história, conta a história de um homem, um general chamado Naamã, que era um general respeitável, um conquistador, conhecido em todo o Oriente ali, porque a Síria dominava grande parte daquele território. Ele era um homem muito respeitável, mas só que ele tinha um problema, ele era leproso. E um dia a serva dele, uma israelita, falou para ele, olha, o meu senhor lá, o homem de Deus lá na terra de Israel pode lhe ajudar. Ele falou, pode? Então eu vou lá. E ele foi. Foi até Eliseu, profeta Eliseu. Chegando lá, com a comitiva dele, ele achou que Eliseu ia receber ele com a maior pompa, fazer um culto e orar ali e publicamente exaltar a presença do conquistador, do general Naamã, tão conhecido. Eliseu mandou o servo dele, Geazi, para dizer o seguinte, olha, o profeta Eliseu falou para o Senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e serás curado. E ele ficou chateado com isso. Como eu, um general,
onde eu sou famoso em todo lugar, em todo esse Oriente, vem aqui um servo dizer que eu tenho que mergulhar no rio. Eu pensei que ele fosse me receber com toda a pompa, com toque de corneta, e fazer não sei o quê, papapá, um culto, e fosse orar, e Deus iria me curar. E ele saiu indignado dali. E comparou até as águas do Jordão com os rios da Síria, dizendo que os rios de lá são melhores, e tal, e ele ficou muito chateado e queria ir embora. Mas aí, alguns assessores, por isso que você precisa ter relacionamento com pessoas de Deus, pessoas sábias, e de preferência pessoas mais sábias que você. Algumas pessoas foram até eles, alguns oficiais, e falaram: Senhor, o Senhor não veio preparado para fazer algo que ele pedisse, que fosse difícil. Ele levou ouro, prata. O Senhor não veio preparado para pagar o que fosse necessário. Se ele pedisse algo mais difícil, o Senhor não faria. Não custa nada dar uma mergulhada ali. E se esse negócio der certo? Ou seja, convencer o homem. E ele foi lá e mergulhou e foi curado. A Bíblia diz que a pele dele saiu, ficou nova como de uma criança. E ele glorificou a Deus, e ele saltou, e ele pulou, e ele falou: agora eu creio nesse Deus, único Deus verdadeiro, Deus de Israel. Eu quero dar um presente para Eliseu. E ele foi lá até Eliseu e falou: Eliseu, eu quero te dar um presente. E ele levou ouro e prata. E Eliseu falou: eu não quero presente. Talvez, eu fiquei pensando, se fosse eu ou você, talvez você aceitaria. E não tem nada errado em aceitar o presente. A Bíblia não diz o porquê ele não aceitou. Eu creio que talvez ele não quisesse relacionar ali a obra de Deus que ele fazia em receber algum dinheiro de volta. Não é errado receber um presente, mas a Bíblia não diz o motivo. E Naamã insistiu: não, mas eu quero te dar o presente. Ele falou: não, eu não aceito, obrigado. E ele foi embora. Mas Geazi estava ali observando tudo aquilo ali. O coração de Geazi era um coração ganancioso. Depois que Naamã foi embora, o servo de Eliseu foi atrás dele e falou: olha, o Senhor pensou bem, e nós recebemos agora lá 2 discípulos que vão ficar na nossa casa. E ele está precisando agora de 35 quilos de prata, e está precisando de 2 roupas finas, mudas de roupas finas. E Naamã entregou para ele: não, leva 70 quilos de prata. E entregou as roupas, e ele levou lá para a casa dele, não a casa de Eliseu, para a casa que ele morava. Conta a Bíblia. O problema, quando a gente faz coisa errada, é a gente achar que Deus não está vendo. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e injustos durante todo o tempo. Geazi deixou aquele material na casa dele e foi para a casa de Eliseu trabalhar. E quando ele entrou lá, Eliseu falou: Geazi, por onde você andou? O que você fez, Geazi? E ele gaguejou daqui, gaguejou dali. Por acaso o meu espírito não estava junto do seu lá? Deus revelou para Eliseu o que ele estava fazendo. E agora, Geazi, aí vem a disciplina de Deus. A lepra de Naamã passará para você e os seus descendentes. E na mesma hora, a Bíblia diz que a pele de Geazi ficou branca, porque a lepra faz isso. E eu fiquei pensando na vida de Geazi. Durante o seu tempo, que ele foi isolado, porque era assim que tinha que fazer. Quantas vezes aquele homem não devia ter pensado assim, no arrependimento que ele teve? Por que eu fiz isso? Por que eu entrei nessa furada? Por que eu... Deus, mas por quê? E tem situações que às vezes tem jeito de resolver. A pessoa se arrepender e tomar uma nova direção. Tem casos que não tem mais jeito. Não tem mais jeito, está feito. E agora tem que contar com a graça, com a misericórdia de Deus. Deus perdoa todo pecado. Eu vi a história de um homem
Um homem casado fiel na igreja, com a sua esposa, com um filho, dedicado à obra de Deus, ele começou a prosperar. Eu já contei essa história aqui. Ele tinha uma loja de informática, ele começou a abriu uma numa cidade, abriu outra em outra, e tal, começou a prosperar. Começou a fazer viagens. Nessa viagem ele conheceu uma mulher, que ele não vigiou. E ele começou a ter um relacionamento com essa mulher. E aí, a esposa não aceitou. E falou, você vai ter que escolher. E ele escolheu a mulher. E a mulher, com os 2 filhos, teve que tocar a vida sozinha. E ele com outra mulher agora. Só que essa mulher que ele ficou, largou ele depois. Principalmente quando os negócios dele começaram a ir para baixo. Perdeu a bênção de Deus. Tinha uma unção em cima dele ali. Deus estava prosperando por causa da fidelidade dele. Ele estava honrando a Deus. Chegou um momento que ele fez uma escolha errada. Esse homem ficou sozinho. Ele perdeu quase todas as lojas dele. E ele quis voltar para a esposa. Agora não dava mais. A esposa casou de novo. E agora tinha um outro homem criando os 2 filhos dele. E ele pensou, puxa, se eu pudesse voltar atrás, agora não tem como voltar atrás. Agora a vida segue, agora você vai ter, esse homem se envolveu com álcool por causa de uma escolha errada. Deus dá a bênção para nós, mas a gente pode desperdiçar a bênção. E quando a gente desperdiça a bênção, normalmente vem grandes perdas, foi porque a gente não seguiu o conselho de Deus. A Bíblia diz, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados, nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. E para a gente terminar, as 2 primeiras foram decisões baseadas em escolha errada, ganância e falta de integridade. Mas eu quero apresentar uma que pode ser um bom referencial para você tomar decisões certas na área financeira. Generosidade. A bênção de Deus, a prosperidade de Deus passa pela generosidade, porque Deus quer que a gente seja canal de Deus e não um reservatório que a gente vai acumulando, inchando, só para reter para nós mesmos. Ah, mas pode ter alguém que fala assim, eu ganho pouco. Às vezes quando a gente está ensinando o curso de finanças lá, vem alguém perguntar, mas eu ganho pouco, eu queria ser mais generoso. E eu falo, então vai ler 2 Coríntios 8. Porque todo aquele pessoal ganhava pouco também. E Deus, quando fala para a gente ser generoso, Ele não fala quando a gente ganha, para ser generoso quando a gente ganha muito. Ele fala para ser generoso. Você pode ser generoso mesmo tendo pouco. O exemplo desses irmãos da igreja da Macedônia, o apóstolo Paulo escreve na igreja de Corinto sobre a igreja da Macedônia, e ele diz assim, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, olha o que fala aqui, extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Pessoas pobres sendo generosas. O pobre pode ser generoso. O pobre chega na igreja, ele não pode pensar assim, aqui tem um monte de gente que ganha mais. Todo mundo tem a obrigação de me ajudar. A gente combate isso. A gente ensina princípios de Deus. Claro que a gente vai ajudar os irmãos, aqueles que têm menos. Faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Mas aquele irmão que tem menos, ele não pode assim, você tem mais, você tem a obrigação de me ajudar. Não.
Primeiro que o amor não se obriga. É baseado, o amor não é pela força. Sem liberdade não há expressão de amor. A pessoa escolhe fazer porque Deus recomenda e ela decide fazer por livre e espontânea vontade. Você vai ver o que diz aqui esses irmãos. E Paulo diz assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Irmãos pobres estavam ajudando a igreja da Judéia, que era uma igreja mais pobre ainda. Diz aqui, por iniciativa própria, ninguém obrigou. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Os santos são os filhos de Deus, os cristãos, os salvos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Aqui está o segredo. Por que muitas pessoas não conseguem ser generosas? Porque, na verdade, elas não se entregaram totalmente ao Senhor. E não conseguem. A carne ainda domina. A generosidade é algo que não vem da natureza humana. Generosidade é amor, isso vem do Espírito de Deus em nós. A nossa carne vai gritar: não, mas eu quero ter isso para mim, eu quero reter para mim, mas como eu vou dar para o outro? Eles entregaram a vida deles primeiro a Cristo, e isso que nós temos que fazer, você que está aqui. Jesus Cristo tem que ser o dono da sua vida, Ele é o dono de tudo da nossa vida, Ele é o dono, se Ele for o Senhor realmente da sua vida, Ele é o dono da sua empresa, do seu negócio, do seu dinheiro, da sua casa, da sua família, da sua profissão, da sua vida. A hora que Ele quiser, Ele desliga essa bateria do coração e para. Essa é a verdade. Ele é o dono de tudo. A nossa vida existe somente para Ele a partir do momento que Ele é o Senhor. E Ele é tão bom que Ele fala assim: olha, um dos princípios de Deus é o dízimo. E tem pessoas, quando falam em dízimo, parece que elas se remexem na cadeira. Tá vendo? Não falei que o pastor ia falar em dinheiro, de repente vem algum convidado aí. A gente quase não fala em dinheiro. Mas tá vendo? Não falei? Você falou que na sua igreja não falava em dinheiro. Olha o pastor falando aí. Isso aconteceu uma vez. Uma pessoa chamou o outro para vir aqui na igreja, isso há uns 3 anos atrás. E, rapaz, eu não vou nessas igrejas não, o pastor só fala em dinheiro. Aí o rapaz falou: não, vai lá na nossa igreja que o pastor não fala em dinheiro não. Naquele dia eu preguei uma mensagem parecida com essa. Aí no final do culto ele me chamou lá: pô pastor, logo hoje? Eu falei: logo hoje o quê? Logo hoje que você foi pregar esse assunto, eu falei para ele, ele me apresentou o rapaz. Me chamou, falou: olha aqui, eu trouxe ele na igreja, ele falou que não vai em igreja quando o pastor fala em dinheiro. E você falou hoje. Eu falei: olha, realmente quase a gente não fala em dinheiro, mas às vezes é falar, a gente não pode cair no erro de nunca falar. Porque são princípios de Deus. E Deus fala assim: olha, tudo é meu, mas eu sou tão bom que eu deixo uma grande parte para você e a outra parte eu quero que você reparta. Esse é o princípio de Deus. Por isso que a gente vê irmãos pobres na Bíblia, na palavra de Deus, repartindo. Aqui na igreja tem irmãos pobres que eu glorifico a Deus pela vida deles, irmãos que têm menos, não são pobres, mas têm muito menos recursos, generosos, compram um presente para o outro, e eu fico olhando: Deus, glória a Deus por isso. E prosperam, não falta nada para eles. E tem menos recursos, mora lá no bairro, lá longe, vem para a igreja. Mas são generosos, obedecem a Deus, não falta nada para eles, para os filhos. São princípios de Deus, meu irmão. O dinheiro é a nossa vida. Sabe por que é a nossa vida? Que a gente coloca toda a nossa energia ali para trabalhar, para ganhar esse dinheiro. A gente dá o nosso sangue para trabalhar. É a nossa vida, o dinheiro. E Deus quer
que a gente use a nossa vida para glorificar Ele. Dando a nossa vida. Quando você dá um dinheiro para alguém, você está dando a sua vida. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida uns para os outros. Quando nós ajudamos alguém, um necessitado, com o dinheiro, eu gosto muito desse versículo aqui. Além daquele que fala que o generoso prosperará e tal, tem esse que diz aqui, ó, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Você já imaginou você emprestando dinheiro para Deus? Como que Deus vai pagar isso? Aí Deus, não, estou devendo esse meu filho lá, ó, paga com juros e correção monetária 10 vezes para ele lá, porque você está emprestando para Deus quando você ajuda um necessitado. Na igreja, às vezes aparecem necessitados e nós não podemos nos omitir. Então, aplique o princípio da generosidade e você vai ver grandes milagres do Senhor nessa área. Amém? Vamos ficar de pé. Nós não vamos cantar a última música, já vamos encerrar por causa da hora, mas eu gostaria de fazer uma oração com você. E agora é um momento que vai exigir um pouco de fé, coragem, porque nós queremos confrontar esse espírito de ganância que opera na vida dos filhos de Deus. Nós queremos orar pela sua vida. A verdade é que no meu caso, por exemplo, no início da minha vida cristã, eu tive problema nessa área. E para eu vencer isso, e ser um homem mais liberal, um homem de Deus mais liberal, um cristão generoso, não foi fácil. E talvez eu entenda alguns, especialmente os homens que são mais... As mulheres são mais liberais, mais generosas normalmente. Os homens, às vezes, eles têm essa fraqueza maior de serem gananciosos e não obedecerem essa recomendação de Deus. Para eu vencer como eu venci isso, eu me libertei desse espírito de ganância, eu tive que fazer propósito. Diga, propósito. Propósito é uma firme determinação com foco, sabendo onde você quer chegar. E eu fiz um propósito, Deus, eu não quero, ou eu visto a camisa e coloco essa palavra no meu coração e eu vou obedecer, e eu sei que a minha área de fraqueza, uma delas é essa, eu quero vencer isso. E isso em tudo, seja para vencer a pornografia que te atormenta, a imoralidade sexual que contamina os seus pensamentos. Em tudo nós vamos precisar de um propósito. É uma firme determinação, uma convicção, e tive que pedir ajuda a algumas pessoas. Uma delas foi a Claudinha, que sempre foi mais generosa. Eu falo, eu quero ser igual a você. Pedi ajuda para um rapaz da igreja naquela época, que era o tesoureiro da igreja. Gostava dele, conversava com ele, eu falei, eu quero pedir ajuda para você, e ele me ajudou. Eu falava, eu não quero ser um avarento, um cristão avarento. Eu fiz um propósito com Deus. Eu quero ser um cristão, um filho de Deus fiel nessa área. Eu preciso me desprender dessa prisão que se chama ganância. Porque as pessoas querem Jesus, mas elas não querem seguir princípios. E talvez você esteja ainda travado nessa área e retendo bênçãos que poderiam estar chegando na sua vida por causa desse coração. Então eu quero orar pela sua vida. É o primeiro passo. Você tem que querer. Você tem que decidir, não, eu quero vencer isso. Eu quero eliminar esse espírito de ganância. Eu quero ser uma pessoa íntegra. Porque se você não for íntegro,
na tua relação financeira, como você se relaciona com o dinheiro. Esse dinheiro, como diz lá no livro de Ageu, é como pôr num saco furado. Ele vai sair de outra forma. Você pensa que vai ganhar. Deus deixa você ganhar na hora, depois ele faz sair 10 vezes mais. Você precisa fazer um propósito de todo negócio que você for fazer, você não aceitar. Não aceitar, não existe negociação. Uma vez eu fui comprar um imóvel, estava vendendo, trocando imóvel, o cara falou assim, vamos fazer negócio, mas você vai ter que escrever aí que você está comprando o meu apartamento por um valor menor. Na hora de assinar o contrato, eu falei, não, rapaz, não faço isso não. Não, mas como você não vai fazer? Como? Não, é só você, ao invés de falar que está comprando por 100, você fala que está comprando por 50 para eu pagar menos imposto. Tá, eu vou mentir para te beneficiar. Ele não me conhece. Não me conhece. Eu vou, nem para me beneficiar eu vou mentir. Como é que eu vou mentir para te beneficiar? Meu amigo, eu fiz um propósito. Na frente de todo mundo, na imobiliária, a gente ia assinar todo mundo. Eu falei, tá desfeito o negócio. Não, peraí. E nessas horas a corretora fica maluca, porque a comissão dela foi pro Beleléu, né? Tá desfeito o negócio, não vou assinar. Eu assino por aquele valor que está vendido. Meu irmão, não existe negociação quando você tiver que mentir, quando você tiver que enganar, quando você tiver que... Não existe. Você quer pagar o preço? É assim, o homem de Deus, o filho de Deus é assim. Não estou falando isso para me glorificar. Em algumas situações já fui até tentado. Mas eu oro, falei, Senhor, eu não quero ser tentado nessa área. Eu vou ser tentado, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Eu fiz um propósito com Deus. Porque se eu, como pastor, eu não conseguir fazer isso, como é que eu vou ensinar isso para vocês? Onde vai a minha moral? Depois aquela corretora vem aqui na igreja e fala assim, esse foi o pastor lá que comprou por 100, mas escreveu 50. O diabo faz isso, ele vai querer te acusar. Não aceite, meu irmão, a gente tem que pagar um preço. Para a gente mudar a nossa nação, tem que começar por nós, como povo de Deus. Não aceite algo diferente daquilo que é a verdade. Você vai pagar mais? Vai. Já aconteceu situações assim. Não, eu falei, não, é esse valor mesmo. Não, mas se você colocar menos aí, ele pode colocar, você paga menos imposto e tal. São escolhas da nossa vida. Eu quero orar por você. Se você tem dificuldade nessa área, nós vamos clamar como igreja para hoje ser um dia que você vai fazer um propósito com Deus. Primeiro, dizer não à ganância. Segundo, honestidade, porque o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. E terceiro, generosidade. Você quer isso na sua vida? Você quer lutar contra isso? Então vem aqui na frente, eu vou orar pela sua vida. Sai do seu lugar. Pode vir. Seja corajoso. É quem quer vencer, meu irmão. Quem quer vencer é assim. Não, eu faço o propósito, eu quero, eu vou resistir, eu vou lutar contra isso. Essa carne que assola a nossa mente. Pai, obrigado por esses irmãos que de forma corajosa vieram aqui à frente, testemunhando o que eles desejam, propósito com o Senhor, um propósito de santidade, em primeiro lugar. Senhor, de repreender esse espírito de ganância que assola o povo de Deus, o nosso país. Nós rejeitamos isso. Nós rejeitamos essa sede por dinheiro. Nós queremos ter o suficiente, como Paulo disse, para manter a nossa vida dentro de um propósito que o Senhor tem para nós.
Por isso eu peço que o Senhor ajude esses irmãos que estão aqui à frente, no propósito que eles estão no coração, de obediência, de santidade, de ter uma vida íntegra. Guarda a vida deles, livra eles da ganância. Ajuda eles a serem generosos, porque a generosidade é uma prova de amor. E todos aqueles irmãos que estão aqui, que já estão caminhando, que estão obedecendo, que o Senhor encoraje eles a permanecerem e na hora da tentação resistirem e não caírem. Guarda todo esse povo, guarda essa igreja, livra-nos do mal. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.